Boa tarde, meus senhores. Venho aqui apresentar-vos os resultados que obtivemos da avaliação que fizemos utilizando o standard OPM3 Portugal, OPM Organizational Project Management Maturity Model, do PMI. Nós vamos apresentar-vos os resultados das empresas de sistemas de informação de pequena dimensão, com menos de 100 colaboradores. Portanto, os resultados são da aplicação deste standard OPM3 em Portugal, nas empresas de sistemas de informação de pequena dimensão portuguesas. Passando aos resultados propriamente ditos, portanto, neste slide trago-vos os processos de gestão de projetos que constam do PMBOK, deste standard que estão a ver aqui na imagem. São todos os processos de planeamento, neste quadro inicial. Os resultados eu vou basear-me nas cores e no score e boas práticas. Aqui nós vemos claramente que num possível score alguns valores aqui não chegam nem a metade do score que poderia ser atingido, mas isso não quer dizer que muitos dos processos já não estejam a decorrer, porque, como vemos a ver, já há muita coisa implementada nas empresas de sistemas de informação de pequena dimensão. Nomeadamente, existe uma boa pontuação no processo inicial, que é o processo de ownership. Nós temos dois processos de iniciação de projeto, que é o desenvolvimento do charter e a identificação de stakeholders e temos aqui o processo de ownership, que é o que rege tudo o que é processo de gestão de projeto, ou seja, é um processo que indica que há governo para os processos de gestão de projetos, que existe um dono dos processos, que sabe-se exatamente quem é que define, quem é que autoriza ou modifica ou faz melhorias nos processos e, portanto, sabe-se exatamente quem é que implementa que processo. Portanto, um score de 100% para o processo de governo, ou seja, de ownership. Também uma boa cotação de 64% no processo para desenvolver o charter do projeto, portanto, o documento de iniciação do projeto, o processo que nos diz de uma forma global, mas não detalhada, como vai ser o projeto. Temos também aqui uma boa pontuação no início dos processos de planeamento. Portanto, um bom plano global de gestão de projeto que apoia-se essencialmente, vai alimentar o charter do projeto. Portanto, temos aqui também um bom plano global de gestão de projeto. Mas antes de entrarmos aqui nos processos de planeamento propriamente ditos, temos então aqui outro processo de iniciação que eu referi inicialmente, que é o processo de identificação de stakeholders. Portanto, este processo nas empresas de sistemas de informação de pequena dimensão não existe grandes sinais. Temos aqui um score apenas de 2%. Esta coloração rosa indica-nos que são processos ou ainda numa fase muito inicial, ou então que ainda existe alguma dificuldade ou que não existem grandes sinais de que haja o conhecimento, até por parte das pessoas da organização, que exista este processo. Portanto, aqui uma fraca identificação de stakeholders, que é bastante importante numa fase de iniciação para perceber se existem pessoas a trabalhar em projetos semelhantes ao meu, que impacto positivo ou negativo é que certas pessoas que podem afetar no projeto podem repercutir nele e, portanto, aqui uma fraca identificação de stakeholders, que eu penso que é um grande fator aqui a melhorar estes 2% que temos no score. É importante perceber quem é que nos rodeia e quem é que pode inviabilizar o nosso projeto. Portanto, depois então, estes processos de planeamento, começando então pelo Plano Global da Gestão de Projeto, aqui com 67%. Também aqui a compilação de requisitos para
o projeto também aqui uma boa pontuação. A definição de âmbito também com uma boa pontuação. Somos fracos em ter uma estrutura para criar a WBS do projeto, com um score de 0%, ou seja, quer dizer que não há este processo nestas organizações, ou se há, nem é utilizado. Portanto, isto prende-se com o facto de que as empresas de sistemas de informação de pequena dimensão têm projetos que no tempo são projetos curtos, muitas vezes de 1, 2, 3 dias, uma semana, e portanto não sentem a necessidade de ter uma WBS projeto. E isso mostra que, não tendo então a WBS de projeto, o que é que eles passam a fazer e que para estas empresas de sistemas de informação de pequena dimensão é importante? É haver uma boa definição de atividades, que nisso obtiveram um score de 81%, portanto sabem exatamente o que é que estão a fazer, portanto podem não ter a WBS, mas definem bem as atividades. Verifica-se alguma sequenciação de atividades também, portanto perceber e explicar porque é que uma atividade vem em detrimento da outra e os impactos que pode haver entre elas. Também fazemos aqui uma boa estimativa de recursos e uma boa estimativa de duração das atividades. Já há alguns sinais do processo para desenvolver o schedule do projeto, com 29% do score. Um processo que eu penso que será fácil de melhorar, visto as pontuações anteriores relativas às atividades. Aqui, fracos sinais de estimativa de custos aqui má pontuação na determinação orçamental, no planeamento da qualidade, no plano para desenvolver os recursos humanos do projeto, também fraco plano de comunicações. Muitas vezes estas empresas de sistemas de informação, pela pequena dimensão que têm, impera a informalidade e, portanto, não há processos de comunicação bem definidos. Então aqui este score indica-nos exatamente isso, com 7%. Também planeamento de risco é uma coisa muito ténue, 2%, praticamente não têm em conta as questões do risco, como podemos ver a seguir. Não havendo aqui um bom planeamento para a gestão do risco, também não temos boa identificação, boa qualificação, quantificação e plano de resposta ao risco. Portanto, toda esta parte de análise, planeamento, identificação, análise de risco, muito a ficar aquém do que seria expectável para as empresas de sistemas de informação de pequena dimensão. Esta preocupação com o risco deveria existir, pelo menos alguns sinais. Aqui o planeamento de compras e contratações também muitas vezes impera um pouco a informalidade e, portanto, não há processos bem definidos para planear as compras, contratações ou subcontratações, com 14% do score. O quadro seguinte mostra-vos todos os processos de execução do projeto. Portanto, anteriormente apresentei-vos os processos de iniciação de projeto e os processos de planeamento. Este quadro refere-se aos processos de execução, monitorização e controlo e fecho. Portanto, temos aqui uma pontuação não tão boa, fraca até, na direção e gestão da execução do projeto. Portanto, aqui é documentar a passagem do planeamento à execução do projeto. Isto não é feito também precisamente porque há projetos que são de curta duração e, portanto, não sentem a necessidade de documentar a passagem do planeamento à execução do projeto. Portanto, daí esta pontuação de 12%. Também uma fraca cotação nos processos de Quality Assurance, de aquisição de equipa de projeto, precisamente por a informalidade que referi, e processos para desenvolver a equipa de projeto também completamente inexistente, a 0%. Aqui a gestão de equipa de projeto também com sinais não muito bons, mas aqui processos de distribuição da informação a atingir um score de 83%, precisamente para haver aqui
alguma coisa para vá cortar aquela informalidade da comunicação anterior que referi. Portanto, o processo de distribuição de informação com 83%. Gestão de expectativas dos stakeholders, portanto, com a mesma cotação do processo inicial, que é a identificação de stakeholders. Aqui a questão dos stakeholders a não ser aqui muito bem acompanhada pelas empresas de sistemas de informação de pequena dimensão. Mas aqui, a verde escuro, um score de 100% na condução das compras e contratações e da monitorização e controle do trabalho do projeto. Portanto, nas empresas de sistemas de informação de pequena dimensão, atingimos um score de 100% no registro de horas dos projetos. Portanto, o processo de monitorização e controle do trabalho do projeto. Também não uma cotação muito boa nas mudanças de âmbito. Também aqui não tão boa na verificação do âmbito e controlo do mesmo. O controlo do schedule a atingir um score 55, visto no planeamento também a questão do schedule ser um ponto com uma boa cotação. O controlo de custos, fraco também, porque no planeamento não estimamos, não temos grandes processos para estimar custos. E, mais uma vez aqui, a refletir-se uma má cotação nos controlos de qualidade, processos para controle de qualidade, testes, report performance, também com 0, monitorização e controle de riscos, também 0, administração de compras, contratos, aqui com um score de 88%, muitas vezes a parte das compras e contratações estão concentradas nos administradores e, portanto, há aqui alguém responsável por estes processos e, portanto, por administrar as compras. Aqui também temos aqui uma cotação muito fraca no fecho do projeto ou fase de projeto, ou seja, muitos dos projetos chegam ao fim, mas não são fechados no sistema, não são documentadas as lições aprendidas, não é feita uma revisão global do projeto que encerrou e, portanto, não documentamos isso, o que por vezes também traz outros problemas, porque é como se aqui o âmbito ficasse aberto e, portanto, não há aqui um fecho de projeto efetivo dentro das organizações de sistemas de informação de pequena dimensão. Temos aqui também, então, uma boa pontuação para o fecho das compras. Eu vou só recuar ao quadro do planeamento, o quadro dos processos de planeamento, os processos de iniciação e planeamento do projeto, porque não referi aqui a questão das boas práticas atingidas. Portanto, temos aqui, atingimos boas práticas na compilação de requisitos, atingimos uma boa prática na definição do âmbito, uma boa prática na definição de atividades, na estimativa de recursos e não atingimos mais nenhuma boa prática. Podem ter aqui algumas questões que é como é que o processo de ownership está com um score de 100% e atingiu boas práticas 0. Isto prende-se com o facto de este processo de ownership muitas vezes não está comunicado, as pessoas não sabem quem é o dono do processo. Não há, ou melhor, não há aqui interação entre quem define os processos e quem os vai executar. Portanto, aqui atingir um score de 0 e de 0 boas práticas, apesar de um score de 100%. Voltando ao quadro da execução, monitorização, controle e fecho. Temos aqui, atingimos uma boa prática na distribuição de informação, 4 boas práticas na condução de compras, dos procurements, 4 boas práticas na monitorização e controle do trabalho de projeto, 2 na administração dos contratos e 4 no fecho de compras de contratos. Aqui, o fecho dos procurements, compras, contratos, prende-se com o facto de verificar que todos os relatórios a fornecedores estão pagos, os pagamentos estão fechados e, portanto, muitas vezes é apoiado
neste processo de fecho de compras e contratações que declaram o fecho do projeto, mas não o documentam. Daí o fecho do projeto ou fase do projeto está com score apenas 2%. Portanto, nos processos até agora apresentados, temos 19 boas práticas. Passando ao quadro da gestão de portfólio. Temos aqui apenas um bom score de 100% para, novamente, o processo de ownership, portanto, donos dos processos de portfólio. Muitas vezes o portfólio está concentrado no administrador, portanto, muitas vezes numa só pessoa, ou em duas, ou em três, porque estas empresas de sistemas de informação de pequena dimensão não têm um grande número de administradores. Portanto, muitas vezes este processo de ownership está concentrado numa pessoa, num administrador. Portanto, vamos atingir aqui o score de 100%, mas, novamente, com 0 boas práticas. Porque não há o conhecimento de uma gestão efetiva de portfólio por parte de toda a organização. E, portanto, no OPM3 interessa-nos sempre verificar se os processos estão organizacionalmente comunicados, se as pessoas sabem que eles existem, se é possível a sua implementação e, portanto, é sempre do ponto de vista organizacional. Portanto, há aqui uma fraca comunicação de que existe gestão de portfólio e portfólio propriamente dito. Muitas vezes, dentro destas organizações, nem conhecem, então, esta questão do portfólio. Portanto, todos os pontos relativos à gestão de portfólio com score a 0% e, portanto, em portfólio, 0 boas práticas atingidas. Portanto, não temos processos para identificar novos projetos e integrá-los num portfólio de projetos. Não temos processos para categorizar esses projetos novos para integrar o portfólio. Não temos processos para avaliar componentes, seleção de componentes. Sempre que eu falar em componentes, eu refiro-me a projetos. Prioritização de componentes, balanceamento de portfólio, perceber o que é mais importante ou menos importante, mais estratégico ou menos estratégico. Comunicar esses ajustes ao portfólio. Comunicar, portanto, estrategicamente como é que foi feito o ajuste de portfólio, como é que surgiram novos projetos, como é que se criou um outro portfólio. E, portanto, aqui também a autorização de novos projetos também muitas vezes está concentrado no administrador, portanto, é ele que faz essa gestão e, portanto, não há aqui processos propriamente definidos. Não tratam nenhuma questão de risco de portfólio, nem mudanças estratégicas, nem monitorização e controle de riscos de portfólio. Portanto, boas práticas de 0%. 0 boas práticas, 7% de score. Passando ao quadro dos facilitadores organizacionais. Os resultados são um bocadinho mais animadores. Aqui os facilitadores organizacionais têm muito a ver com a parte humana das organizações. Tem a ver com de que forma é que as organizações criam condições para que sejam entregues bons resultados. E, portanto, temos aqui uma visão e políticas de gestão de projetos organizacionais com score de 55%. Esta questão das políticas, da alocação de recursos, de sistemas de gestão aqui com um score relativamente animador. Alinhamento estratégico com um bom score de 71%. Sponsorship com um bom score de 81%. Não tão bom aqui a questão das estruturas organizacionais, da gestão de competências, de avaliação individual. Um bom score também na formação e gestão de projetos, com 60%. Temos aqui a questão de pertencerem a comunidades de gestão de projetos, também a não ser aqui muito tido em conta, com 5% do score. Resultados mais animadores nas práticas de gestão de projetos e nas técnicas de gestão de projetos, com 47% e 48% respectivamente. Aqui metodologias de gestão de projetos, aqui com score de 0% e também critérios de sucesso para os projetos e benchmarking com um valor de 0 de score. Aqui sistemas de gestão com um score de 10%, portanto uma pontuação ainda um bocadinho aquém.
Portanto, atingimos boas práticas na política e visão, com 2 boas práticas, uma boa prática nos sistemas de gestão, uma boa prática, portanto, na gestão de competências, apesar do score não tão elevado, e, portanto, atingimos no total 4 boas práticas nos facilitadores organizacionais. Aqui trago-vos um quadro com as boas práticas atingidas, aqui por standardização, medida, controlo e melhoria contínua dos processos. Portanto, há aqui processos que estão até maduros na organização, porque passam pelas fases de standardização, medida, controle e melhoria contínua, portanto, atingiram o total da boa prática, nomeadamente a monitorização, controle, trabalho de projeto, com uma boa standardização, medida, controle e melhoria contínua. Também aqui vemos aqui um bom controlo do processo de estimativa de recursos para as atividades, também a atingir a boa prática. Uma boa standardização do processo de comissão de compras, de fecho de compras, portanto, tudo o que diga respeito às compras está bem standardizado e, consequentemente, bem medido e também controlado. Portanto, atingimos aqui boas práticas nos procurements, no processo de compras e contratações. E este slide penso que vos consegue aqui identificar por standardização, medida, controle e melhoria os processos que nós falamos anteriormente nos quadros. Passando ao resumo dos resultados das empresas de sistemas de informação de pequena dimensão. Atingimos uma maturidade de gestão de projeto aqui de 5%, mas eu peço que se concentrem neste valor do OPM3 Global Score de 27%. Porquê? Porque nesta percentagem nós avaliamos aquilo que a organização já faz bem, portanto já conta o score das boas práticas que falei anteriormente. E, portanto, enquanto este ponto 1 mostra 5% na maturidade de gestão de projeto, não tem em conta aquilo que a organização já faz bem, este Global Score tem em atenção todos os processos que a organização já tem alguma maturidade. Portanto, eu concentraria-me nestes 27% e não nestes 5%. Portanto, aqui, o que é que contribui para o resultado do Global Score? O APM3 contínuo, portanto, coisas que a organização já faz bem, com 33% para os projetos, 7% para portfólio e 35% para os facilitadores organizacionais. Do ponto de vista da standardização, medida, controle e melhoria contínua, temos aqui uma maturidade para a standardização dos processos de 7%, uma medida de 14% e controle e melhoria contínua, com o mesmo score de 12%. Portanto, podemos aqui observar que estamos por vezes a medir, a controlar e a melhorar processos que possam ainda não estar bem standardizados. E, portanto, podemos estar aqui a fazer um esforço na medida, controle e melhoria sobre processos que vão ter que ser incutidos nas pessoas para que a sua prática seja sistemática. De um scope de 300 boas práticas que poderiam ser atingidas, as empresas de sistemas de informação de pequena dimensão atingiram 23, então, de 300 boas práticas, e o Global Score, como eu já referi, de 27%. Este quadro é um resumo do que eu apresentei anteriormente no slide anterior. Portanto, standardização, medida, controle e melhoria. Os facilitadores organizacionais que estão aqui a passar por todos os processos de projeto, de portfólio. Nós retiramos aqui a questão do programa porque as empresas de sistemas de informação de pequena dimensão não fazem gestão de programas.
Portanto, tivemos que ter em conta este valor e retirá-lo, porque não têm processos para gerir programas e também em outras organizações portuguesas verificamos que gerem programas da mesma forma que gerem projetos e, portanto, não incidimos nas questões de gestão de programa. Portanto, este é o resumo do slide anterior. E assim termino esta apresentação. Muito obrigada e boa tarde a todos.